Dentre vários países do mundo, todos com seus problemas e suas economias, existe um que está em crise econômica há alguns anos, e ficou chamada como a conhecida crise do Líbano. O Líbano já passou por uma crise em 1958, causada por tensões políticas e religiosas no país. Os Estados Unidos da América interferiram militarmente e reduziram as tensões. Porém, recentemente, esse país entrou em crise novamente, e é uma das piores crises do mundo, com falta de combustível, que como consequência dificulta a produção das matérias-primas e dos bens de consumo, até mesmo de alimentos como o pão. A atual crise desencadeou uma insegurança alimentar em todo o país, que começou em setembro de 2019 em meio de uma revolução no sistema bancário do país, que não tinha dinheiro para reembolsar os valores investidos, os juros e muito menos fornecer subsídios para necessidades essenciais. O país ainda é totalmente dependente das importações de todas as categorias de produtos, pois seu setor industrial e agrícola é fraco e não cumpre as necessidades do povo. E com falta de dólares frescos, o país não consegue importar na demanda necessária. Produto de necessidade básica como combustível, trigo, gasolina, remédio e a consequência são os preços extremamente elevados. Além de tudo, houve uma explosão no porto de Beirute, dia 4 de agosto de 2020, que agravou a situação. O depósito que explodiu armazenava nitrato de amônio, que mesmo não sendo uma substância inflamável, é altamente oxidante e reativo. E sua decomposição gera um grande volume de gases, e se não for armazenado adequadamente, ele gera explosões. Nesse incidente, morreram 200 pessoas e 6 mil feridos, causando bilhões de dólares em prejuízos. Os responsáveis pelo país foram acusados por irresponsabilidade, pois sabiam o risco que esse depósito trazia para sua população. Uma redatora do relatório da ONG HRW ainda disse: a inércia nas investigações se deve ao fato de que a classe política libanesa não está acostumada a prestar contas e que a cultura da impunidade reina no país. Os políticos não serão importunados pela justiça enquanto a nomeação dos juízes continuar sendo algo político. O governo tem muito peso na escolha dos magistrados. Em vez da mudança de rumo, mesmo um ano depois da explosão, o país entra em estado mais crítico do que já estava. A paralisia política do Líbano, a crise financeira e a investigação paralisada podem parecer problemas separados, mas todos eles são o resultado de 3 décadas de negligência sistêmica e falta de responsabilidade. Os problemas acarretaram no baixo fornecimento de energia em todo o país. O Líbano nunca teve um fornecimento de energia 24 horas por dia, 7 dias da semana. Antes do colapso econômico, a eletricidade fornecida era cortada de 3 a 12 horas por dia. O povo vem se abastecendo com geradores privados durante esse tempo de corte. À medida que o governo tornou incapaz de fornecer eletricidade e de subsidiar combustíveis para os geradores, o corte de energia chegou em 12 a 22 horas diárias. Isso significa que todo cidadão que está comendo fora ou comprando comida na loja de varejo, especialmente quando se trata de queijo, sorvete, carnes e outros produtos suscetíveis ao apodrecimento, está agora em risco. Isso também significa que os cidadãos não podem mais armazenar alimentos em suas geladeiras. A população está pobre, em um nível extremo, e os riscos só aumentam. 78% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza, segundo as Nações Unidas, enquanto a libra libanesa perdeu em menos de 2 anos mais de 90% de seu valor em relação ao dólar no mercado. As famílias no Líbano gastam atualmente 5 vezes o valor de um salário mínimo apenas com suas necessidades alimentares, de acordo com o relatório divulgado em julho pelo Observatório de Crises da Universidade Americana de Beirute. Depois que o aluguel é pago, não temos mais nada. O preço dos alimentos aumentou disparadamente em razão da grande necessidade do país de importações, que não está ocorrendo nessa crise. O fornecimento de carne, laticínios, trigo, arroz, nozes e sementes, óleos e outros produtos alimentares básicos é principalmente importado de outros países. Porém, os preços aumentaram até para produtos alimentícios locais, como frutas, verduras e legumes. A culinária libanesa depende de uma variedade de alimentos à base de plantas, e muitas famílias não podem mais comer 3 refeições por dia. Alguns pratos típicos são considerados comidas de luxo para algumas pessoas. A situação no Líbano é um lembrete que o sistema alimentar fazem parte de outros sistemas interligados. Se um ou mais desses sistemas entrarem em colapso, todos os outros serão afetados. Os alimentos estão diretamente ligados ao combustível, ao valor de uma moeda, à dependência comercial, ao contrabando, aos subsídios, reformas e outros fatores.
Em questão a tudo o que está acontecendo, o que o Líbano precisa é de uma mudança holística em sua situação governamental que deve elevar o país da sua atual situação econômica e financeira. Essa é a reforma estrutural adequada que acabará com a crise alimentar a longo prazo. Soluções de curto prazo também são bem-vindas, mas não devem mascarar a mudança necessária.